Bom, gente, para quem não sabe, né, eu morava perto de São Paulo, Grande São Paulo, mudei para Goiás, especificamente município de Vila Boa, Goiás, né? E aqui, agora eu estou plantando quiabo, entre outras coisas, né? Mas agora eu vou mostrar plantio de quiabo. É o quiabo Santa Cruz 47. Na verdade, eu já plantei, né? Então eu vou passar os dados até agora. Inclusive, acabei de fazer uma adubação em cobertura. Já vou explicar também, já vou passar todas as informações, né? Ela tá da semeadura, tá com 41 dias exatamente hoje. A fileira de quiabo é essa aqui, tá ali na frente. Só que dá para perceber aqui já visualmente, né? Teve uma oscilação de germinação muito grande. Então, por exemplo, esse pé, eu lembro que foi o primeiro que germinou com 6, 7 dias. Enquanto que tem pezinho pequeno, aquele já é um pouco mais adiantado. Lá na frente tem os pequenos, eu vou chegar lá para mostrar. Germinou com 22 dias. Né? Então, deu uma diferença muito grande, mas de qualquer forma, foi colocado no solo 3 sementes a 41 dias, né? Então, o que germinou com 22 dias, obviamente está com 21 dias só de parte vegetativa, né? Enquanto que esse zoom aqui está com 35 dias. Aqui, o espaçamento entre o pé está na casa de 80 centímetros a 1 metro, né? A cova, eu preparei uma cova de mais ou menos, a gente fala medida quadrada, mas não acaba ficando mais circular do que quadrado, né? Mas assim, mais ou menos 70 por 70, 60 por 60, foi o tamanho da cova preparado que fiz a adubação. A distância é 80 centímetros a 1 metro, porque uma que a gente já mede na passada, e conforme a gente faz a cova, né, prepara no meu caso com a enxada, movimenta, né, e não fica exatamente no mesmo lugar, né? Então, mais ou menos, está com 80 a 1 metro. O espaçamento entre a fileira para mim poder andar, eu deixei algo em torno de 1,5 metro, né? Então tem outros plantios para cá, 1,5 metro, 1,70 metro aproximadamente, está com folga suficiente para as ramas crescer, eu transitar tranquilamente. Agora aqui, isso aqui é um plantio doméstico, né? Eu já plantei muito comercialmente, agora não estou plantando comercialmente por enquanto. Pode até ser que mude de ideia, né? Mas quando se planta comercialmente, você prepara 1 hectare, jogou calcário, adubou, né? Teve o custo de toda a movimentação com o trator, depois tem que ser instalar irrigação. Então você tem que otimizar o espaço. Então, quando você otimiza o espaço, você tem que ter maior produtividade por hectares. Então, nesse caso, você pode diminuir o espaçamento. Pode, por exemplo, fazer fileira dupla, né, para aproveitar mais, corredor para fazer o trânsito da colheita e outros manejos, e fazer fileira dupla de quiabo. Então, nesse caso, a fileira dupla ficaria mais ou menos entre 1 metro, e entre planta pode diminuir assim para 60, 70 centímetros. Então fica bem mais próximo. Então você ganha mais planta por hectares. Agora nesse momento não é o meu caso nesse sentido. A profundidade que foi semeado, né? Então muita gente me pergunta, talvez o pessoal vai com enxada e dá aquela cavocada e joga a semente, aí acaba ficando 15 centímetros dentro, né? A semente ela reage bem, mais ou menos, eu plantei aqui na casa de 2 a 3 centímetros de profundidade. É lógico, né? Também se não está medindo exatamente, né? Então, uma pequena cobertura nesse tanto, dá normalmente 2, 3 centímetros. Às vezes exagera, vai para 4, né? Porque 4 é mais ou menos isso aqui. Mas está dentro de 2, 3 centímetros. Nessa adubação de plantio, eu coloquei 2 kg de esterco de curral curtido, né? E no total do plantio, eu vou aplicar 150 gramas de NPK. No total do plantio até finalizar a colheita. Mas assim, 2 kg de esterco curtido, vale lembrar que é sem umidade. Talvez a pessoa está com esterco curtido, choveu, está úmido e pesa lá, fala, aqui tem 1 kg, meio quilo, 2 kg, né? Não, a água você não considera, é considerado totalmente seco. Então, quando está úmido, que é uma curiosidade, né? Eu estou com a fileira de quiabo para cá, ela vai para cá também, né? E no lado tem as ramas de melancia, que ela já está chegando aqui perto de mim. Inclusive tem umas melancia já em formação, ó. Olha que bonito, ó. Eu
mostrei o plantio dela, agora as melancias estão em pleno desenvolvimento. Então, além do 2 kg de esterco curtido, incorporei no solo junto 50 gramas de NPK 10, 10, 10. E agora no cobertura eu ia aplicar 4,14,8, né? Só que nessa região onde eu tô, em São Paulo, 4,14,8 era fácil encontrar, né? Aqui no dia que fui comprar não tinha. Tava com previsão de chegar. Então eu trouxe um adubo parecido, que é 3,18,5. Então é um adubo assim semelhante. Então ela fica mais fraco em nitrogênio e potássio e mais forte em fósforo, né? Mas não dá muita diferença não, que eu estou reforçando com o esterco também. Tem um detalhe, né? A gente fala muito da adubação, essas medidas, mas a pessoa, dependendo da região que está, tipo de clima, né? Se tem disponibilidade de água, tipo de solo que tem é muito importante. Às vezes o solo é bom, então é menos necessidade de adubação, com pouca adubação vai bem, ou o solo é fraco, então tem que aumentar muito mais, principalmente material orgânico. Então tem essa particularidade, mas digamos num solo razoavelmente bom, médio, eu uso essa medida. Então agora eu acabei de fazer uma adubação em cobertura, porque eu estava planejando, né, mais ou menos, né, não precisa ser exatamente, às vezes vai para 35 dias, não tem problema, né, uma adubação depois da germinação. Como ele teve uma oscilação muito grande de germinação, os que nasceu primeiro ficou atrasado e os que nasceu depois está um pouco adiantado, né? Então escolhi uma média, né? Como falei, está com 41 dias plantado, só que teve esse detalhe, algum nasceu com 6 dias, outro nasceu com 22 dias, né? Então aqui pode ver que tem um pé, está escuro. O que eu fiz? Apliquei, né, sobre cobertura espalhado ao redor da planta, esse adubo 3,18,5. Toda adubação sempre é bom se a gente conseguir incorporar um pouquinho no solo, né? Até bom porque quebra um pouquinho a camada compactada em cima, né? Então, só que quando você vai cutucar, eu tenho umas ferramentas com gancho assim na frente, né? 4 ganchos, gadanho, né? Só que muitas vezes, né, acaba ferindo um pouco a planta, que você faz com certa pressa, pode danificar um pouquinho a raiz, né? Então o que eu fiz? E dá o trabalho também, né? Então, apliquei agora 50 gramas desse 3,18,5 e coloquei mais meio quilo de esterco de gado curtido sobre a adubação do NPK. Então, ela, no caso, vai proteger a adubação principal, que é do NPK, né? E não incorporei, mas ele vai fazer um meio termo de proteção, né? Inclusive do solo, que esterco de gado ele tem bastante material vegetal no meio, então acaba protegendo o solo também. O período de produção desse quiabo, agora no verão, é algo em torno de 70, 80 dias após o plantio, né? Então passou 40 dias, mais uns 40 eu devo estar colhendo os primeiros quiabos dos pés adiantados, obviamente, né? Então mais ou menos isso aí é a previsão, se tudo correr certo. Agora, apliquei 50 gramas no plantio, 50 gramas nesse momento. Faltam 50. Esse outro 50, exatamente, agora ficou uniforme, independente se o pé está grande ou não, já está todo mundo agora na sequência, né? Então, daqui a 30 dias, 30, 35 dias aproximadamente, eu faço mais 50 gramas e praticamente acabou. Pretendo não fazer mais, porque aí os quiabos mais adiantados, ele está no início da produção soltando floração, né? Ou pequenos quiabos já em formação. Então, no momento que entra o último 50 gramas e vai produzir. Quiabeira assim, né? Se você deixar, muitas vezes ele vai crescendo e produzindo. Tem gente que faz umas podas e continua produzindo. Mas eu, particularmente, eu não acho muito viável. Então, eu deixo produzir aproximadamente 60 dias, né? 60, 70, 60 dias na média, e eu costumo erradicar e plantar outra coisa. Mas se você deixar, algum pé parar de produzir, algum morre, né? Alguns vão crescendo e produzindo. Você pode fazer muitas vezes manejo de poda, que sai outros brotos no lado e continua produzindo. Mas eu deixo produzir uns 60 dias no momento bem vigoroso e eu paro. Bom, então tá aí, desde o plantio até agora a primeira adubação. A próxima espero que esteja mostrando a colheita dela.